precisam dessa moradia também. Bom, não é justo. E agora, gente, nós vamos conversar com o cientista político, advogado Daniel Toledo, que está conosco nesse segundo tempo, né, do Bastidores do Poder. Daniel, muito bom dia ao Bastidores do Poder. Bom dia a todos, um prazer imenso estar aqui com vocês. Bom, não tem como a gente não começar essa conversa falando dessa decisão que o Dória, governador de São Paulo, deve anunciar agora às 16 horas, da desistência dele de ser o candidato do PSDB à presidência da República e a intenção dele em continuar como governador, implodindo e afetando a candidatura do Rodrigo Garcia. Como que o senhor vê essa movimentação dentro do PSDB? Bom, isso caiu como uma bomba dentro do PSDB. Eu inclusive, agora de manhã, estava lendo diversas notícias nesse sentido. Existem aí diversos interesses políticos. Eu acredito que o governador Dória deve ter percebido que ele não tinha grandes chances de se eleger numa eventual candidatura à presidência e, obviamente, ele prefere ficar dentro do governo do Estado. Isso causou um grande mal-estar, não só dentro do PSDB, mas também com os aliados do PSDB, que de alguma forma estavam contando com isso e, obviamente, com as suas parcerias políticas para colocar pessoas em cargos estratégicos, não só no governo do Estado, mas também no governo federal. Zé. Bom, muito bom dia para o senhor. O que representa essa notícia para o Rodrigo Garcia? Assim, eu digo dele ter deixado o DEM, vindo para o PSDB, e assim, das falas que a gente ouve, né, que foi uma traição. Como é que o senhor vê isso? Isso mata o Dória, enterra o Dória politicamente? Eu acho que politicamente o governador Dória ele já vem cavando esse enterro dele há muito tempo, né? Mas toda política em qualquer lugar do mundo ela é baseada em acordos, né? E apoios. Não existe um líder político sem o apoio, primeiro, da população e, segundo, o acordo político e apoio político dos seus aliados. Então, estrategicamente, trazendo isso aí até em questão de doutrina política, é importante ter esse apoio, não só da população, mas também dos seus aliados políticos. É assim que as pessoas se mantêm no poder. Quando o Dória chama o Rodrigo Garcia e os partidos acabam tendo aí essa movimentação interna para que eles tenham seus interesses e as suas estratégias cumpridas, e de repente, de um dia para o outro, simplesmente uma das partes muda de ideia e resolve destruir totalmente aí o apoiador político que ele tinha, obviamente isso vai ter consequência, e eu imagino que aí num curto período de tempo o governador Dória deve ter sim a resposta política dessa decisão dele. Não acho que ele deve ter grandes apoios políticos a partir de agora, principalmente por essa demonstração de traição. Agora, essa movimentação, o senhor acha que afeta o Lula e o Bolsonaro, ou o Dória já era uma carta fora do baralho? Dória já era uma carta fora do baralho há muito tempo, né? O Dória sempre se colocou aí contra o presidente do Bolsonaro e diversas declarações ele fez contra o Lula. Apesar do Lula, muitas vezes, se colocar aí como vamos perdoar o que aconteceu no passado, faz parte dessa situação política, principalmente com relação aí ao ex-governador de São Paulo e o Alckmin, e que acabaram hoje aí sendo candidato e vice numa chapa política à presidência. Mas não acho que o Dória seja a mesma situação, não acho que o Dória deve ter o mesmo apoio político, se bem que eu não duvido nada do governador de agora em diante. Então, mas eu fico com a impressão, e é isso que eu repito para o senhor, de que esse gesto do João Dória não permite mais que ele continue na política. Porque eu não vejo Dória um cara com capital político. Eu não vejo, né? E assim, ele já tem um tucanato dividido por causa dele, então um tucanato que não o aceita como líder do PSDB, e agora ele rompe com os outros que o apoiavam, porque isso é uma ruptura com essa outra ala que estava junto com ele. Então,
não sobra ninguém para ele. Eu não consigo ver ele em um outro momento político se candidatando. Eu estou viajando? Não tá. Na verdade, eu também não consigo imaginar em um outro momento político se candidatando. Ele realmente teve um enfraquecimento político muito grande com esse tipo de estratégia. Mas a gente precisa lembrar que o governador Dória, ele nesses últimos anos, ele construiu aí uma base extremamente antigovernista, com conflitos declarados ao presidente, com conflitos declarados a outros políticos e outros governadores de outros estados, criando indisposição com eles, inclusive. Diversos escândalos rondaram aí o governador Dória, e agora ele termina com mais essa situação. Não descarto a possibilidade de estar visualizando aí um outro tipo de parceria política, ou talvez até mudança de partido, para que ele possa se candidatar a algum outro cargo político que ele esteja visualizando, e a gente não esteja conseguindo enxergar isso. O que eu não duvido do Dória, que sempre esteve, desde a época do início da pandemia e tudo mais, ele sempre olhou para os seus próprios interesses políticos e contrariou toda e qualquer outra sugestão que viesse, mesmo que ela fosse totalmente mais fundamentada do que a orientação e escolha dele. Ele sempre se posicionou de acordo com os seus próprios interesses. Então, eu particularmente acho que deve ter alguma carta na manga que a gente não está enxergando nesse jogo estratégico do Dória. Agora, por que o senhor avalia que o Dória não conseguiu emplacar ou tirar dividendos do fato dele ter sido o primeiro gestor a trazer uma vacina para o Brasil, e ele, porque assim, foi super positivo essa pauta dele. A quem o senhor atribui essa ineficiência do governo em ser visto como o sujeito que trouxe e que impediu um monte de mortes no Brasil por conta do coronavírus? Nós temos aí o principal fator na política mundial, né? Se nós voltarmos aí até a época dos romanos, a gente entende que para se manter na política, por melhor que você faça, você precisa ter apoio político, você precisa ter os outros políticos te apoiando e te sustentando com relação a isso. Senão você perde o poder. Se os seus aliados não te sustentarem politicamente, você perde o poder. Se o povo não te sustentar politicamente, você perde o poder. E durante essa questão da pandemia, mesmo com as coisas boas que o próprio governador fez, ele criou indisposições políticas, não só com a população, com uma parte da população, como também com as pessoas que o apoiaram politicamente, porque ele deixou essas pessoas de fora quando ele assumiu sozinho o crédito por diversas situações e excluiu alguns governadores que inclusive participaram desse desenvolvimento e de trazer essa nova questão da vacina para o Covid. Ele deixou esses governadores de fora do mérito, e essas pessoas vivem, né, do mérito e do crédito que eles recebem. Então, houve aí um desgaste da imagem política do governador por ele trazer para si próprio o mérito como se fosse exclusivamente dele, quando, na verdade, não foi. Houve um apoio político muito grande e uma divisão deveria ter havido desses créditos também. Sabe que há cerca de um mês o governador chamou uma coletiva lá no Palácio e, assim, acabou sendo uma coletiva como tantas coletivas que ele faz às quartas-feiras, né, e não deixou que se perguntasse nada. Mas uma das questões, assim, que a gente tinha levantado aqui para falar com ele era sobre a nossa impressão de que, por exemplo, essa coisa, quando ele cria esses inimigos, a sensação que nós temos aqui é que é puro oportunismo. Porque depois, em relação ao PT, sim, ele bate no PT há algum tempo. Mas eu acho que depois do Bolsonaro ficou um negócio que mesmo as críticas dele ao presidente Bolsonaro soam falsas. O senhor tem essa impressão? Na verdade, eu tenho essa não só impressão, como convicção. Né? Ele, durante muito tempo, ele fez críticas ao PT, depois ele fez muitas críticas ao Bolsonaro, e eu não duvido nada que agora, com a entrada do Alckmin nessa nova chapa Lula-Alckmin, eu não duvido nada que o Dória não tenha sido chamado para alguma outra situação, e isso justificaria essa retirada de candidatura dele, tá? Não duvido absolutamente nada nesse sentido.
Bom, aí eu ia cair dura, juro por Deus, porque eu já caí dura com o Alckmin. Eu também. Olha, Mas eu não duvido nada. Nós estamos entrevistando o cientista político, advogado Daniel Toledo, nesta quinta-feira. Ontem, nós comentamos aqui no programa uma pesquisa do Datafolha que apontou que 53% da população avalia que a corrupção ela está de volta ou vai crescer no Brasil. Essa percepção do eleitor brasileiro é uma percepção, obviamente é uma percepção que vai ter a corrupção, mas o senhor avalia que é um conformismo e que, tudo bem, o Brasil é corrupto e vai ter isso mesmo, ou o senhor avalia que haja uma preocupação por parte do eleitor em votar em candidatos que não sejam corruptos, já que eu avalio que a corrupção não vai ser o trem que vai levar o protagonista dessas eleições, mas sim a economia? Eu acho que é um misto de todos, né? O Brasil, principalmente olhando de fora, eu moro nos Estados Unidos, então eu analiso as coisas de fora com talvez um pouco mais de frieza do que o brasileiro que viva no dia a dia e as emoções acabam contaminando quem está vivendo no dia a dia o problema. Eu enxergo que é um misto dos dois, né? Nós vamos ter nessas eleições agora a polarização, o que é muito perigoso. Eu não gosto de polarização porque a pessoa não vota com consciência, ela vota com ódio. E nós estamos vendo, principalmente nesse momento, muitos de ambos os lados criticando o outro de forma agressiva e pessoal. Eles não estão criticando projetos políticos, eles não estão criticando planos de governo, eles não estão criticando o que eventualmente o outro vai fazer, eles estão criticando questões pessoais para criar realmente essa sensação de ódio. Então, eu não acho que nessas eleições nós vamos ter o que nós tivemos nas eleições passadas, uma grande vontade pública de combate à corrupção. Nós vamos ter nessas eleições o que nós tivemos aqui nos Estados Unidos, o ódio ao Trump ou o ódio ao Biden. Não existe um meio termo. Quem vai votar no Biden é quem odeia o Trump. Quem vai votar no Trump é quem odeia o Biden. Não existe o plano de governo, não existe o plano político, não existe a proposta de governo. Existe o amor ou o ódio àquilo que é contrário às suas próprias convicções. E o senhor está aí nos Estados Unidos, viveu isso que o senhor projeta que deve acontecer aqui no Brasil. E qual o resultado disso na prática? E já faz um ano que o Biden está aí, a gente sabe que ele vem sendo bastante criticado, mas qual o resultado de eleger alguém assim? Como é que está acontecendo? É péssimo, né? Porque você não resolve uma situação pública, você não resolve uma situação de um país, você cria um novo problema. Você votar por ódio, você fala, olha, eu quero qualquer pessoa menos o fulano na presidência. No caso eu quero qualquer pessoa menos o presidente Trump. Eu, particularmente, não tenho nenhuma simpatia pelo Donald Trump como pessoa, mas como administrador, ele fez muita coisa para a economia do país e ele evitou muitos conflitos, inclusive esse conflito com a Rússia foi evitado anteriormente. Então, assim, nós temos aí muitos pontos pessoais que levam a essa questão do ódio, que a gente precisa separar da questão política, e nós temos muitas outras questões políticas que a gente precisa analisar isoladamente. Hoje, o Biden é tido como o pior presidente da história dos Estados Unidos. Hoje, a desaprovação dele é recorde, é muito, muito ruim mesmo. E hoje ele tenta utilizar essa questão do conflito na Rússia e Ucrânia para se destacar um pouco, sair um pouquinho dessa imagem ruim que tem, não só da economia, como da inflação, que o americano não está acostumado com inflação, e também desse altíssimo falta de empregados dentro do mercado. Ao contrário, não é uma grande desemprego, é uma falta de pessoas para trabalhar e fazer as indústrias girarem. E ele faz jus a esse título de pior presidente da história? Porque, veja, aqui no Brasil a gente também tem questões com o governo Bolsonaro, a gente tem questões reais, assim, é um cara antivacina, é um cara que, se tivesse dependido dele, a gente não teria chegado aonde chegou na vacinação, é um cara que promove muito a briga entre os poderes e essa coisa, como o Lula fazia também, nós e eles. Sabe, assim, ficou difícil viver no Brasil em função disso. Mas eu, pelo menos,
reconheço em grande parte assim a questão que o preço dos combustíveis tem a ver com o momento mundial, a questão da inflação também tem a ver com um momento mundial, embora nesses quesitos também Bolsonaro tenha tido a sua parte em dar uma ferrada no Brasil, quando ele trouxe instabilidade, falava coisas que de repente o dólar ia lá para a casa do chapéu e a gente ficava aqui, todo mundo apavorado com a moeda desvalorizando um tanto. Mas, assim, é justo falar que o Biden é o pior presidente da história, ou o povo norte-americano reconhece que o momento do mundo é um momento também que não dá para, não contribui para com nenhum país assim economicamente? Vamos dividir a sua pergunta em duas respostas. A primeira dela, vamos falar sobre o Biden, depois vamos falar sobre a Petrobras e a alta do petróleo, que eu acho que é importante a gente saber também, ter alguma informação. Primeiro, o Biden ser o pior presidente da história. Na verdade, sim e não, né? Porque o americano, ao contrário do brasileiro, por pior que seja o presidente que entre nos Estados Unidos, se você for olhar lá 20, 30, 40 anos para trás, por pior que seja o presidente, a economia dos Estados Unidos ela se mantém sozinha, ela anda sozinha. Então, como que o povo americano avalia o presidente? Bom, inflação, dinheiro, emprego, economia aquecida, taxa de juros baixa, é assim que ele avalia, né? Uhum. E hoje nós temos aqui uma inflação que historicamente o americano não está acostumado com ela. E eles estão muito assustados com os valores subindo absurdamente, né? Então, e quando a gente fala absurdamente, 5% é um absurdo dentro dos Estados Unidos. Quando a gente vê muitas vezes aí juros negativos, né? Então, a gente o americano não está acostumado com isso. A questão das empresas fechando é terrível para o americano, porque ele olha e fala, poxa, por que as empresas estão fechando? Porque não tem americanos querendo trabalhar, porque eles estão buscando um trabalho alternativo, seja fazendo um Uber, onde eles ganham mais do que às vezes ficar dentro de um escritório, onde eles fazem entrega no Amazon, que eles ganham mais do que ficar dentro do escritório, ou montando o seu próprio negócio de compra e venda via internet, onde eles ganham mais do que eles ganhariam se ficassem dentro do escritório. Então, hoje nós temos um déficit muito grande de trabalhadores para as indústrias e para os comércios, que tem afetado sim e tem causado um grande problema dentro da economia americana. Então, esse é um cenário onde eles olham para o presidente e falam, olha, isso é culpa do presidente. Por mais que nós tenhamos que ser honestos aí e dizer, olha, não é 100% culpa do presidente, mas eles enxergam que seja, e hoje subir a taxa de juros dos Estados Unidos é impactar diretamente no bolso daquele americano que está acostumado a fazer um mortgage, um financiamento. O americano financia tudo, né? Então, os Estados Unidos é o país mais endividado do mundo, então a gente vê que culturalmente isso recai sim sobre o presidente. Mas com relação à Petrobras, a gente precisa... Eu vou deixar uma pergunta aqui que eu fiz, inclusive, numa outra entrevista que eu fiz, e que acaba sempre trazendo aí uma pulga atrás da orelha do brasileiro, né? Eu entendo que o mercado internacional esteja subindo e o petróleo esteja subindo e tudo mais, isso daí, obviamente, impacta. Como nos Estados Unidos, eu vi o preço da bomba da gasolina subir 3 vezes durante uma semana passada caiu 2 vezes, então, quer dizer, o preço da bomba da gasolina, ela acompanha a flutuação do mercado, e eu acho que isso até é justo. Desde que você não tenha uma estatal, né? Então, se a Petrobras é uma empresa pública, por que a gente tem que pagar 2 vezes? Né? Porque se a empresa é pública, eu sou sócio dela, vocês são sócias dela, todos nós somos sócios dela, porque é uma empresa pública. Inclusive, se a Petrobras quebrar, é dinheiro público. Ela é SA. Então, essa era a questão, eu ia chegar lá. Ela é pública, mas ela não é. Ela é pública na responsabilidade, mas ela distribui dividendos para investidores, ela tem ações na Bolsa. Então, ela é pública e ela não é. Ela é pública na parte ruim e ela é privada na parte boa. Na hora de dividir dividendos, ela é privada, ela distribui dividendos. Mas se a Petrobras quebrar, se ela pedir falência hoje, quem vai ter que pagar é o cofre público. Se a Bolsa de Nova York, a Petrobras quebrar, quem vai ter que pagar e honrar isso é o governo brasileiro, isso está em contrato. Então, é uma grande disparidade onde o público que arcaria com os ônus dela não arca com os bônus dela.
Esse é o grande problema da Petrobras. Então, eu acho que fica aí a questão para as pessoas. Ou é pública ou é privada. Não dá para a gente ter essas duas situações, esses dois cenários tão distintos, onde, se ela quebrar, nosso dinheiro vai pagar a conta, mas se ela der lucro, esse lucro não vem para a gente como forma de diminuição do preço na bomba de combustível. Bom, eu quero agradecer ao Daniel Toledo, advogado e cientista político, que falou conosco nesta manhã de quinta-feira sobre política, eleições e tudo mais que envolve todo esse terremoto dentro do PSDB. Muito obrigada, viu, Daniel? A vocês uma grande semana. Obrigado, um abraço. Obrigada.